Olá, este é o Estúdio Tribuna Online, eu sou o Rafael Guzzo, editor de Economia e Política da Rede Tribuna. Vamos conversar hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que falará um pouco sobre os 100 primeiros dias de gestão do governo Lula e também falará sobre o setor no Espírito Santo. Ministro Márcio França, é uma satisfação falar com o senhor. Estamos aí superando a marca de 100 dias de governo Lula. Gostaria que o senhor fizesse um balanço aí da atividade, né, do Ministério dos Portos e Aeroportos nesse período. Olha, Rafael, acho que vale a gente ressaltar inicialmente, né, a volta da democracia estabelecida no Brasil, né, aquela sensação de instabilidade que nós tínhamos há 3 meses atrás, 4 meses, aquela sensação que estava brotando pelo ar, isso foi estabilizado. Os poderes da República se unificaram em diversas situações diferentes, a partir daquele dia 8, fatídico, né, da invasão aqui do Congresso, enfim. E acho que são ações importantes que deram essa estabilidade. Depois, é claro que na visão da gente, do governo, do presidente Lula em especial, essa visão social da volta dos programas estavam sublimados, né, programas que estavam suspensos. Caso do Bolsa Família, um exemplo importante aí no Espírito Santo, 306 mil famílias, né, de 78 municípios capixabas estão agora no Bolsa Família, no total de 206 milhões de reais. O município da Serra é o município que mais tem beneficiários. E, você sabe, entrou outro grupo de pessoas, as crianças, que tiveram mais um aporte financeiro, e também os jovens de 7 até 17 anos, que tiveram um outro aporte financeiro para ajudar no Bolsa Família. Mesma coisa com relação à questão do Mais Médicos, né, que a gente, os 37 municípios aí do Espírito Santo, e também na questão da educação, com a volta, né, de programas importantes que tinham sido extintos. Então, a preocupação do presidente Lula, inicialmente, era que nós tivéssemos o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, reimplantados no país. E daqui para frente, vamos à segunda fase, né? A fase das nossas iniciativas do novo governo. Dentre elas, na minha pasta, que você pergunta de maneira especial, né, nós temos uma ideia de colocar em prática, dentro da aviação de todos o Brasil, 100 novos aeroportos. Foi a determinação que o presidente Lula deu, para que em 100 novos aeroportos, que 33 começarão esse ano, de implantação de novos aeroportos, ou implantação completa, ou de adequação de pistas que já existem e podem ser ampliadas e equipadas para receber aviões de carreira. O nosso objetivo é que mais gente possa voar. Você sabe que o ano passado a gente já conseguiu voltar a ter os mesmos 90 milhões de passagens que nós tivemos antes da pandemia. Mas o problema é que só 10% dos CPFs do Brasil que estão voando. 90% não tem acesso ao voo comercial. Nós queremos que outras pessoas possam voar. Daí virá o nosso outro programa importante, que é o programa que vai permitir que pessoas possam voar com valores menores nos assentos que vão ociosos nos meses intermediários, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro. A ideia é que a gente tenha passagens de R$200 que possam permitir esses voos, né? Na questão de portos, nós suspendemos um formato que existia em andamento, que era o formato de privatizações das autoridades portuárias. A única autoridade portuária do Brasil que acabou sendo privatizada por completo foi a de Vitória, no Espírito Santo. Portanto, ela virou um laboratório para todos nós olharmos, fiscalizarmos, né, e vermos qual vai ser a reação que a empresa privada vai ter quando ela também exerce a autoridade portuária. Um dos fatos importantes que você viu aí recentemente foi um aumento estratosférico das tarifas portuárias do Espírito Santo, e teve um aumento gigante em algumas das tarifas, porque como a autoridade portuária controla também a questão de todo a parte de hidrográfica ainda do setor dos outros portos, ela passou a tarifar tudo isso com um aumento bem grande, passou de
R$ 1.800 para R$ 18.000, uma coisa assim. Sim. Então, houve muita chiadeira. Mas nós estamos ainda, digamos, acompanhando esse processo do Espírito Santo para verificar, porque a ideia do governo anterior era que todos os portos fossem como esse, ou seja, com autoridade vendida, né, passada para um particular. E nós estamos entendendo que nós queremos manter as autoridades públicas. E aí, como a gente vai respeitar os contratos, a gente então vai respeitar o contrato que foi feito no Espírito Santo. No tocante aos portos, nós queremos fazer dragagem em todos os portos que são públicos do Brasil, com as dragagens maiores, de mais tempo de duração, para baratear o custo. Nós estamos criando mecanismos de hidrovias para que nós tenhamos alternativa interna de navegação no Brasil. O Brasil ainda tem muito pouca hidrovia e utiliza muito pouco esse sistema, e vai ser um sistema muito utilizado para os próximos governos, porque a gente esgotou o que tinha de rodovia, a carga cada vez mais pesada, o nosso material, que é minério, pedra, líquido, petróleo, a questão dos grãos, em especial, são muito pesados. E aí o ideal para grande distância, como é o caso do Brasil, é que ele vá de ferrovia ou que vá de hidrovia. Essas são as, digamos assim, em termos gerais, aquilo que nós estamos pensando. Os novos aeroportos, voando com mais gente, a nossa meta é pelo menos dobrar o número de CPFs que voam no Brasil, sair dos 10% para 20% dos brasileiros. Muito bom. Dentro dessa questão dos 100 aeroportos, o que existe aí para o Espírito Santo? A gente tem aeroportos regionais que hoje não tem movimentação regular de passageiros. Há alguma proposta para esses aeroportos? Nessa semana, na sexta-feira, se eu não me engano, vou inclusive aí junto com o governador Casagrande inaugurar o aeroporto de Linhares, né? Um pedaço do valor que foi aplicado lá foi do governo federal, outro pedaço foi maior, foi do governo estadual, e a partir de agora o governador gostaria que a Infraero pudesse gerenciar esse equipamento, que está próximo de portos importantes ali, de Aracruz, enfim, e a ideia é que ele possa ter voos regulares. E nessa mesma data, nós vamos também conversar com o governador Casagrande, porque ele havia pleiteado, nós estamos inserindo nas novas obras do governo a partir desse ano, vai ser o novo PAC, né? Vai ter um outro nome, mas é um plano de obras mais estruturantes, o aeroporto do sul do estado, que é em Cachoeira, se não me engano. Né? Ele então me pediu que a gente pudesse priorizar o aeroporto de Cachoeira como o próximo aeroporto a ser adaptado ou construído dentro da lógica do estado, para que nós tenhamos os aeroportos em linha regulares, que as pessoas possam usar esse serviço de maneira fácil. Perfeito. Existe interesse de alguma companhia aérea já de operar nesses dois aeroportos? Veja, quando você completa o aeroporto, aí é que as companhias aéreas aparecem. Normalmente, a gente tem incentivado as companhias aéreas para que eles possam garantir um mínimo de passageiros. Hoje, algumas companhias voam com aviões menores, né? Aviões com 9 lugares, com 20 lugares, com 30 lugares, e com o passar do tempo, quando você junta 3 aviões que já são de 30 lugares, e depois transfere para um avião maior de 100 passageiros. Essa aviação regional é uma meta importante que nós queremos fazer, não só no litoral, mas também no interior do estado, fazendo todo esse circuito que vai até o Nordeste brasileiro pela parte do sertão, depois lá em cima, também na parte do norte, que é onde as pessoas têm mais dificuldade. A nossa meta final é que ninguém tem que se deslocar mais do que 3 horas para chegar no aeroporto. Hoje, isso não é a realidade. Em muitos lugares do Brasil, tem lugar com 8 horas, 10 horas para você chegar até um aeroporto. Isso, muitas vezes, significa a vida ou a morte. Significa o tratamento da saúde ou não. Quer dizer, a chegada de um remédio ou não. A gente não pode encarar a aviação em aeroportos apenas como uma coisa para efeito de carga de executivos. Porque a gente associa avião sempre a quem tem dinheiro, um avião pequeno, que vai eventualmente, que também é importante.
Mas nós temos que lembrar que a aviação também pode ser solidária. Quando você tem casos de saúde, casos de doença, casos de remédio, de comida e muitas vezes de transporte. Hoje em dia, com a venda que acontece, que você tem acompanhado, esse crescimento das vendas feitas pela internet, tem crescido muito o movimento de aeronaves que são usadas, porque a pessoa não quer ficar esperando o seu produto. Ela quer comprar hoje e chegar amanhã, depois de amanhã. Isso só pode ser feito pelo meio da aviação. Com relação ao programa, Voa Brasil, não é isso? Já foi batizado com esse nome? É oficial? Não, uma ideia. As companhias aéreas sugeriram esse nome, Voa Brasil. Mas o governo depois vai, digamos, moldar da ideia do governo para que ele possa, porque não tem um subsídio público aí. Na verdade, são as vagas que estão sobrando nesses meses que eu te falei, e são 21% de todas as vagas nesses meses ficam vazias. Então, a ideia o que é? É proporcionar às pessoas que não voam há mais de um ano, há mais de 2 anos, seja ele da Previdência, seja ele servidor público ou estudante, enfim, para que ele tenha direito a comprar 4 passagens por ano e possa ir visitar um parente ou ir fazer turismo e ocupar essas vagas. Como a gente tem, em média, 90 milhões de passageiros, cada uma das companhias transporta 30 milhões, mais ou menos, 1/3 para cada uma. Nessas companhias, se você dividir por 12, você vai ter 2,5 milhões de cada uma delas viajando todos os meses. Portanto, 7,5 milhões. Eu estou falando que tem, portanto, mais de 1 milhão de assentos que vão vazios. Livres. Esse 1 milhão de assentos, a gente gostaria que eles começassem com um número pequeno, de 5%, 4%, que é o que nós estamos negociando, e queremos também que as cidades, as prefeituras, as redes hoteleiras possam complementar esse programa. Por exemplo, digamos que eu tenho lá uma família de pessoas de idade ou jovens que querem conhecer Vitória do Espírito Santo. Então, eles vão comprar essa passagem a R$200. Um casal vai voar com R$800. Vai sair, por exemplo, de São Paulo e vai até Vitória. Vai dar 12 prestações de R$72. O que pode acontecer e deve acontecer? As prefeituras podem criar programas locais para incentivar a hotelaria local, o transporte local, a locação de veículos, nessa baixa temporada, a fazer preços especiais também para quem estiver dentro desse programa. Porque esse é um espaço que está ocioso. É melhor ele estar ocupado com alguém com um valor menor do que ele ficar fechado sem ninguém, né? Então, isso é uma alternativa que a gente gostaria muito de implementar, para que as cidades que têm vocação turística, que as cidades que têm vocação para atração de outras pessoas, que possam também se inserir no programa, como aconteceu com a Prefeitura de São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo. Você se lembra que teve aquele desastre grande há um mês atrás, despecou o morro, morreram pessoas em São Sebastião, que é uma praia muito visitada aqui no litoral norte de São Paulo. O prefeito, como estava com baixa estadia nos seus hotéis e pousadas, ele veio se oferecer para transportar os passageiros de Cumbica ou de Congonhas que vierem por esse programa até a cidade dele, para que elas possam ocupar os hotéis e pousadas nesse período. Aí vários restaurantes se ofereceram também para fazer descontos especiais para essas pessoas e a gente voltar a movimentar a economia. O programa ele é voltado, sobretudo, para servidores, aposentados e estudantes. Empregados da iniciativa privada também podem ser contemplados de alguma maneira? Isso, na verdade, a ideia inicial foi com esse corte, mas não era por conta do programa em si, era por conta do financiamento. Como estava se pensando em financiar a passagem, com 12 prestações, por um banco público, teria que ter o consignado. Sim. E quem tem consignado são as pessoas que têm algum. Mas nós chegamos à conclusão que o melhor corte é o corte do não ter voado. Se você não voou no último ano, se você não voou nos últimos 2 anos, você estará apto a fazer a aquisição das passagens. Agora, a linha do financiamento é que você vai ter que tratar com o seu banco ou diretamente com a companhia, se você quiser financiar. Agora, se você for pagar à vista, você pode ser um pequeno empresário,
um funcionário de uma empresa privada e vai comprar a sua passagem de ida e de volta e vai pagar os R$ 400 igual ao outro, só que o outro vai poder fazer financiado e você não vai, a não ser que você tenha uma linha de crédito sua. Porque a ideia é, evidentemente, que você tirar inadimplência do setor. Certo. E a compra da passagem vai se dar pelos próprios sites da companhia aérea. E vai valer também para longas distâncias, por exemplo, uma viagem de Porto Alegre a Manaus, por exemplo. Vai ser possível você comprar também por R$ 200? Vai ser possível. Quer dizer, o conceito não é pela... Claro que a distância influencia, mas o objetivo é fazer com que pessoas que não estão acostumadas a voar possam voar. Sabe, existe muita gente no país que tem vontade de poder talvez voar, mas tem inibição. O fato de você nunca ter voado, ou de voar há muitos anos atrás, a pessoa tem vergonha de como é que ela vai se locomover dentro de um aeroporto, aonde que ela fala, até mesmo entrar hoje num site e fazer uma compra de passagem é um negócio meio complexo. A gente quer uma coisa bem simples, que a pessoa vá lá, digite, escolha dentro do limite que é oferecido a ele. Naturalmente que os voos serão voos em horários que nem sempre é aquele que é o mais procurado, né? Os voos bem de manhã, os voos mais no final da tarde são os voos mais procurados. As rotas mais procuradas, tipo São Paulo-Rio, São Paulo-Brasília, são voos que talvez não tenha esse tipo de oferta. Mas nos voos distantes vai haver oferta, porque para a companhia ela quer que outras pessoas possam passar a ter o hábito de voar. O senhor estava falando sobre dragagem, portos, né, e hidrovias. Aqui no Espírito Santo, na época do governo, né, dos primeiros mandatos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, havia a proposta de um porto de águas profundas, né, da construção, inclusive, na época, com recursos públicos. Hoje, o que existe de investimento portuário previsto para o Espírito Santo e como que funcionaria essa questão das hidrovias, né, desse fluxo de carga por via marítima e também por rios para tirar as cargas das rodovias federais? Vamos lá. Do ponto de vista do país inteiro, nós tivemos uma mudança de legislação bem grande. Antigamente, você só podia ter os portos públicos operando. Hoje, você tem um outro instrumento chamado TUP, que é um terminal de uso privativo, e qualquer pessoa pode se inscrever, tendo o terreno, ela vem aqui no Ministério e fala, olha, eu gostaria de construir um porto para mim, um porto para minha empresa, por exemplo. E não precisa ser necessariamente para ela vender os produtos dela. Esse caso que eu falei para você aí de Aracruz, eu fui lá ver o projeto, é um projeto totalmente privado, de uma empresa privada, que está fazendo um porto offshore de águas profundas, exatamente lá, bem com águas profundas, e ele é privado. Ao final, ele vai correr o risco de ter ou não carga. É da lógica do privado correr esse risco. É claro que quanto mais nós tivermos portos públicos e privados bem equipados, nós vamos ter uma sadia competição, que é quem oferece o menor preço, né? Do ponto de vista dos investimentos públicos, nós temos portos, todos os portos brasileiros públicos são superavitários, mas eles hoje são poucos portos. Santos, Salvador, Maceió, Natal, Fortaleza, são alguns portos públicos. E os outros portos são privados. E aí você pode ter quantos portos você tiver. E alguns portos também são municipais ou estaduais. Existem portos também que são concedidos às prefeituras e aos governos do estado. No caso do Porto de Vitória, como ele é uma exceção, a dragagem tem que ser providenciada pelo privado. Sim. Ele vai naturalmente contratar um serviço. Quanto mais ele consegue aprofundar, mais navio, maior calado ele consegue trazer. Se ele não for se modernizando, ele vai ficando para trás em relação aos concorrentes e vai perdendo a carga dele para outros portos. Então, ele precisa estar na concorrência e fazer isso. No caso da hidrovia, ela é uma antiga ideia no Brasil inteiro, porque o Brasil tem muitos rios que são navegáveis,
Mas ao longo dos anos, especialmente há 3, 4 décadas atrás, você se recorda, a prioridade no Brasil era se buscar novas fontes de energia. E foram se buscar essas energias exatamente nos rios. Muitos rios foram feitas grandes estruturas e depois viram usinas hidrelétricas. Essas usinas, muitas delas, acabaram travando a possibilidade da gente ter hidrovia, porque uma usina interrompe o fluxo do... Nós agora estamos aproveitando as estruturas que já existem. O Brasil tem um potencial muito grande, ainda assim. Nós temos hoje, digamos, em números concretos, o número 1 em termos de quantidade de hidrovias em quilômetros, e nós podemos ter número 10 vezes mais hidrovias, com a estrutura que nós temos hoje. Agora, precisa fazer a batimetria para você poder mensurar em qual rio e qual a profundidade para cada uma das cargas. Depois tem que também sinalizar e regulamentar esse serviço. Aí houve uma mudança importante também na legislação. Antigamente, existe um fundo no Brasil chamado Fundo da Marinha Mercante. Ele é um fundo relevante, de valores altos guardados nesse fundo. E acontece que antigamente só se podia usar esse fundo para você construir novos navios, ou novas embarcações, ou novas balsas, enfim. Houve uma mudança e agora passou a permitir, nessa nova regra, que você use esses recursos para dragagem. Esses recursos podem servir para novos terminais portuários e pode servir, inclusive, para você produzir estruturas que sirvam aos terminais portuários e hidrovias. O Brasil precisa facilitar a entrada da mercadoria, porque nós já temos agora, então, mais de 250 portos autorizados ou públicos pelo Brasil, no mar, no litoral. Nós precisamos trazer isso para a estrutura interna do Brasil, para, na verdade, diminuir a quantidade de rodovias ou de cargas em rodovias. As rodovias atuais, que foram projetadas 20, 30 anos atrás, elas têm uma estrutura para suportar um tipo de carga. O que acontece é que os caminhões cresceram muito. Caminhão que antigamente pesava 7 toneladas, hoje tem aqueles caminhões com 3 pedaços e pesam 20 toneladas. Então, é claro que faz um sobrepeso muito grande. Toda a camada asfáltica, isso deteriora muito mais rapidamente. A solução para grandes distâncias é ferrovia e hidrovia. Para você ter uma noção, funciona mais ou menos assim. A hidrovia, em relação ao avião, se você transportar, por exemplo, uma caixa na hidrovia ou uma caixa no avião, a relação é de 1 para 100, o custo. Então, é claro que se você puder transportar um container ou uma quantidade grande de mercadoria, em especial nós que somos grandes produtores de grãos e de metais e sólidos, minerais, enfim, a gente tem condição de fazer um barateamento muito grande se a gente investir mais em hidrovia. Certo. Ministro, para concluir a última pergunta, nós aqui do Espírito Santo estamos aguardando já há alguns anos o anúncio de um voo internacional partindo aqui da capital, né, do aeroporto de Vitória. Existe, por acaso, alguma empresa que já demonstrou, já sinalizou o interesse em operar com um voo internacional partindo diretamente daqui? Olha, você sabe que as empresas privadas, elas também vão de acordo com a demanda. É preciso identificar a demanda. Hoje eles estão, eu ouvi por eles mesmos, e eles estão procurando muitas alternativas em relação à África. Eles estão procurando alternativas em relação à África, porque a África serve de parada para você ir para todo o Oriente. Você pode eventualmente estar pela África e depois seguir viagem em relação a outros países, né? E eu sei que pelo menos 2 companhias vão voltar ou estão procurando alternativas para voar para a África ainda esse ano. Algumas mais para o norte da África e outras mais para o sul da África. E é uma alternativa internacional que permite que você, em qualquer cidade do litoral, atravesse o continente com menos horas de voo. E aí, naturalmente, alguns estados conseguem incentivar, promovendo baixando o valor do ICMS do combustível do avião, que é o que mais pesa hoje no voo. 40% do preço de uma passagem é o combustível. E o ICMS incide sobre esse valor. Então, quando o Estado consegue ajudar em algum número aí, facilita muito esse valor.
Para finalizar, eu queria te falar um detalhe que você falou sobre a questão da hidrovia, só para vocês terem uma noção que eu acho que é relevante. No ano passado, havia sido previsto para esse ano 4 milhões de recursos no orçamento para a hidrovia. O presidente Lula aumentou esse valor para 460 milhões de reais. Ou seja, multiplicou por 120 vezes, Sim. ou 110 vezes esse número. Isso demonstra a preocupação dele com relação a esse tema. Tá certo. Muito obrigado, ministro Márcio França, pela participação. Obrigado a vocês, um grande abraço a todos vocês, um abraço ao Casagrande, aos parlamentares. Sexta-feira eu estou por aí, se Deus quiser. Este foi o Estúdio Tribuna Online e este episódio está disponível no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.